uma carta que questiona a qualidade do serviço de emergência médica. Os médicos falam em tempos de socorro que não são cumpridos, alertam para as deficiências na triagem dos casos verdadeiramente urgentes e dão conta da falta de condições em algumas bases de helicópteros de socorro. São 117 médicos, mas podem vir a ser mais os profissionais de saúde que assinaram uma petição alertando para a degradação da qualidade do serviço de urgência. Garantem que o sistema informático que faz as triagens apresenta anomalias. Muitas vezes o socorro é dirigido para um local onde não é preciso. O sistema é cego. O sistema, a partir do momento em que gera a saída de uma viatura médica, não permite a sua desativação. Só em casos, nem em casos excepcionais. Os novos fluxos de triagem foram implementados no verão do ano passado e o que se verificou logo imediatamente foi um disparar da quantidade de ativações dos meios mais diferenciados, concretamente das MEs, para situações que manifestamente para qual esses meios não eram necessários. Diminuição das condições remuneratórias que são menores, mas aliadas à diminuição da falta de condições, à saída de 10, 12 vezes por turno para situações que não justificam e ver ao lado pessoas que perdem qualidade assistencial é a gota d'água. A carta que foi dirigida a Miguel Oliveira, responsável pelo INEM, dá também conta da falta de condições das bases do serviço de helicópteros de Lolé e Beja. As condições existentes nas bases, quer de Beja, quer de Lolé, são de tal maneira degradantes que os pilotos dos helicópteros se recusam a dormir nas bases. O facto de estarem a dormir a alguns quilómetros de distância faz com que o socorro seja mais demorado. O tempo que decorre entre a ativação pelo códugo e o status a caminho do local deverá ser no máximo de 15 minutos. Ora, aquilo que se passa é que quer em Beja, quer em Lolé, garantidamente, na melhor das hipóteses, esse tempo será no mínimo entre 25 a 30 minutos, sendo que sou testemunha de que já mais do que uma, mais do que duas, mais do que meio dúzia de vezes, o tempo que decorreu entre a ativação pelo código e o status a caminho do local terá sido de 40 a 45 minutos. Está já agendada uma reunião com o INEM na próxima terça-feira. A direção do Instituto de Emergência Médica não quis comentar as queixas e garante que o que está em causa são, essencialmente, questões remuneratórias. Tenho nesta 24 horas uma das signatárias deste documento, a boa noite Silvia Silva, Sofia Silva, e hoje não é um problema antigo. O INEM diz que aqui em causa estão questões remuneratórias, não dando grande importância às outras questões levantadas no documento, é isso? Não é isso. Fundamentalmente o que nós temos vindo a observar nos últimos tempos tem sido uma degradação da qualidade do sistema de emergência médica em Portugal. Com a introdução de novos elementos, principalmente desde o verão de 2012, há um conjunto de profissionais, nomeadamente os médicos, que têm-se vindo a observar que o atendimento não tem sido tão favorável como deveria ser, e neste momento a questão da remuneração foi apenas a gota d'água que caiu e que motiva a mobilização dos médicos. Quando fala de atendimento, fala de quê concretamente? Nos tempos de espera, na triagem que está a ser feita, o que é que está a falhar? Falo nomeadamente no sistema informático que foi lançado no verão de 2012 e que apresenta falhas. É um sistema que é cego, é um sistema que não permite a intervenção do clínico, desde que ao atendimento da chamada cai no operador, segue um fluxograma que tem muitas deficiências e que ativa o meio, e o operador e o clínico que está no centro de atendimento dos doentes urgentes não é passível de poder alterar esse fluxograma. O que pode Qual é a consequência para quem está do outro lado, aflito, a ligar e a pedir o médico? Pode pecar por excesso ou por falta. Seria um sistema ideal se os meios não fossem escassos, e neste momento nós não temos meios suficientes para o número de chamadas que temos, e portanto em termos de triagem tem que haver uma triagem adequada para podermos enviar o meio. meio. Essa triagem não pode ser feita de forma informática, tem que ter intervenção humana, na vossa opinião? Eu acho que sim. Eu e o conjunto de médicos que somos signatários do documento concluímos, depois do sistema estar em uso e de quase a maioria de nós utilizarmos esse sistema, quer pelo lado do terreno, quer pelo lado de quem está no centro de orientação de doentes, que os programas informáticos de facto poupam tempo, e isso é indubitavelmente verdade, mas ativam meios em excesso e meios diferenciados que são escassos. E portanto o que falamos é que existem muitas situações que vão de meios mais diferenciados
E existem outras situações que ocorrem, que vão meios menos diferenciados, porque os outros meios são ocupados em situações que não eram. Mas temos situações em que não vão meios por causa desse problema informático. Que não vão meios mais Sim. diferenciados, sim. E o socorro pode não ser o adequado. Exato. Isso pode significar o quê? Pode significar um maior número de doentes mais urgentes que chegam se nós atendermos os doentes de uma forma adequada no ambiente pré-hospitalar, os doentes já chegam ao hospital devidamente orientados e devidamente triados, o que implica que em termos de tempo médio de espera do doente no hospital será menos. E o atendimento será certamente melhor, é mais fácil salvar uma vida no meio dessas circunstâncias. O INEM tem vindo a melhorar a sua imagem, temos todos ideia que funciona muito bem. Depois de ler esta carta, confesso que fiquei preocupado. Há razões para isso? O INEM funciona bem. Contudo, existem muitas janelas que têm-se vindo a abrir ao longo do tempo e que é preciso serem corrigidas e serem comatadas as falhas. Não podemos dar uma imagem que está tudo a correr bem, que realmente não há falhas, e quem está no terreno, efetivamente, deparar-se quer com condições em termos de meios que não são as mais adequadas, quer com o atendimento dos doentes que não é o mais adequado, e a nossa preocupação fundamentalmente é a maioria de nós que anda na rua, que anda no terreno, falo pelo coração, não é por mais nada, é pelo gosto de poder salvar uma vida. E a pressão salarial que vos faz, no fundo, denunciar isto? Não tem receio que essa questão salarial desvalorize as outras que são mais, certamente, mais pertinentes para a população? É a gota d'água, porque todas estas pequenas situações já têm vindo a ser referenciadas à hierarquia do INEM, digamos assim. E, portanto, nós referenciamos... As suas pequeninas situações. A grande situação é a questão salarial? Não é a questão salarial de todo. A grande preocupação é os utentes e o socorro pelos utentes. De todo é a remuneração. De todo. Se fosse pela remuneração há muito tempo, se calhar que nós já nos tínhamos revoltado contra algumas coisas. Neste momento foi a gota d'água e, portanto, achámos que devíamos falar com o INEM e com quem dirige o INEM, no sentido de conseguirmos entrar em acordo, e não é só a questão da remuneração que está em causa. Nós marcamos um encontro já para a próxima terça-feira, às 5 da tarde, para que haja abertura por parte da direção do INEM. Houve já a abertura para poder ser marcado. É um bom sinal. Tem que ser falado com todos os médicos. Acho que tem que, sobretudo, ouvir quem está no terreno e não decidir as coisas quem está fora dele. Senhor, obrigado por ter vindo a este 24 horas explicar a razão desta carta aberta.